a sabedoria que vem da floresta. Antes que o homem surgisse na Terra, os vegetais já usavam eletricidade para se comunicar, para se ajudar ou se defender. A árvore não é imóvel ou passiva, como sugere a expressão estado vegetativo. Entenda melhor tudo isso na reportagem que o Nelson Araújo, a Mariana Fontes e o Douglas Campos fizeram sobre a incrível comunicação entre plantas. Você já ouviu a voz da floresta? A árvore fala. Tem sentimentos. Ela sente algo parecido com dor. Ela sabe contar. A árvore é inteligente, tem memória. Recruta aliados. Vive para a comunidade. Amamenta as suas mudinhas. Não, nem eu nem a repórter Mariana Fontes estamos em delírio. Também não é um delírio dos cientistas e pesquisadores que descobriram as novidades que você vai ver nessa reportagem. Reportagem que tem um quê de resenha da pandemia. Quando tudo começou, eu estava num período de férias aqui no meu sítio na Serra da Mantiqueira. Por aqui fiquei, aproveitando a oportunidade para conhecer melhor esse cantinho do planeta que me coube cuidar. É uma área localizada perto do Parque Nacional de Itatiaia, na divisa de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Uma região que os estudiosos de geografia chamam de Mar de Morros do Brasil. O isolamento aqui me levou a 2 mergulhos. Um mata dentro, em close com a natureza. Outro para ver documentários, reler livros que me abrem os olhos para o funcionamento das plantas. E não é que aqui mesmo da varanda de casa já seja possível observar os novos conceitos sobre o mundo vegetal? Nós humanos estamos sempre conectados, celular, computador, redes sociais, pois as plantas também vivem interligadas. Olha só como estão entrelaçadas as raízes das árvores do quintal. Essa é a parte visível de um imenso emaranhado, uma rede que os pesquisadores chamam de internet da floresta. As copas das árvores vivem se tocando, os galhos se cumprimentando, mas a grande trança, a pipocante costura de vida entre as plantas se dá mesmo é pelas raízes. E não é que elas só se toquem, não, elas se conectam. Andando um dia pela mata, se dê a curiosidade de se abaixar e de levezinho remover as folhas secas em decomposição. Vai descobrir uns fios branquinhos. A ciência chama o fiozinho de hifa, filamento de fungo. O conjunto de hifas é o micélio, uma renda que parece raiz e se irradia para lá, para cá. Se fosse possível levantar a manta de folhiço, a gente veria que essa intrincada teia branca se alastra por todo o canto, estabelecendo 1001 conexões. Por aí as árvores conversam. É a rede de micorriza, guarde esse nome. Mico significa fungo, risa, raiz, mas pode chamá-la de Wi-Fi da floresta. Como todo mundo, aprendo pelo que vejo. Mas antes de aprofundar nas redes de micorriza, eu gostaria de compartilhar uma mudança significativa que eu venho observando nessas montanhas. Me acompanha aqui o Eduardo Campos. Foi quem me trouxe para cá na virada dos anos 2000. Nos tornamos vizinhos de cerca e é com quem, inclusive, eu divido as ansiedades desse longo período de isolamento por causa da pandemia. Dudu, hoje a gente olha aqui, a vista é de uma bela mata densa. Antes, como é que era? Degradado, acabado, porque tiraram tudo. No meio da década de 80, Dudu, como é conhecido, mais 6 amigos compraram aqui uma área que tinha sido devastada para fazer carvão e depois transformada numa grande fazenda de gado e lavoura. Tinha várias plantações de batata, cenoura, cebola. E era conhecido como terra de batata. A recuperação, ele lembra, se deu por estágios. Assim que tiraram o gado e pararam com as roças, uma espécie tomou conta das encostas, a vengala, também chamada de calafá, tipo de um bambuzinho da Mata Atlântica. Planta pioneira, ela se alastra formando uma estufa a céu aberto, onde a vida estocada no solo desabrocha.
Milhões de mudinhas passam tempos esperando um lugar ao sol. Uma clareira, como esta aqui, encontrou para se desenvolver. Pois quando vim pela primeira vez, a bengala estava morrendo, fim de um ciclo natural. Mas dava medo que a matinha adolescente viesse a secar também. Quando eu cheguei aqui, eu já vi a bengala queimada, né? Não, era horrível. Era seco, né? Bom, amarelo. De repente, a gente começou a ver, principalmente, Nelson, aonde tem essas maravilhosas engaeiras. Engaieira é essa árvore de fronde fincado, formato de buquê. É uma entre tantas espécies que reapareceram, como a araucária, marca das terras altas da Mantiqueira. Varrida da paisagem, aos poucos vem dando as caras, informando que não demora volta a dominar essas montanhas. A mata se restabeleceu e trouxe companhia. Eu teria muita honra de mostrar para vocês as nascentes hoje. Secavam. Hoje eu tenho 12 nascentes aqui. Água corrente mineral limpa e que a gente pode beber. O que você tira daqui? Eu diria para você que isso aqui hoje é meu canto da cura. Emocional, espiritual. Aqui é a minha energia. Na verdade, essa recuperação que assistimos na Mantiqueira é uma força de vida pulsante, eletrizante, sobre a qual a Mariana Fontes fala um pouco agora da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, São Paulo. Na minha infância lá em Minas, eu ficava encantada com essa planta aqui. Eu adorava brincar de encostar nela para ver as folhinhas se fecharem. Aí eu esperava um pouquinho, ela abria e eu brincava de novo. Alguém me contou na época que a planta gostava de receber um carinho e então ela dormia. Por isso o nome de Maria Dormideira. Mas a ciência já estuda essa reação faz tempo e não tem nada a ver com preguiça, não. A dormideira, também chamada de sensitiva ou Maria fecha-porta, está sempre ligada. Quando sente uma ameaça, é como se uma corrente elétrica viajasse pelo corpo dela, levando um aviso que diz: atenção, perigo. A planta então reage. Só que em vez de músculos para fugir, ela usa um sistema hidráulico. Se move deslocando água. Na hora que o sinal elétrico chega na base aqui da folha, ela vai perder água e vai murchar. O biólogo Gabriel Daneluzzi faz um teste que lembra aquele exame do coração. Precisa instalar uns eletrodos. Aí você poderia dar um sinal batendo na folha e a gente vai observar esse sinal aqui no gráfico no computador. Ah, deu um pico aqui. Exatamente. É o sinal elétrico que saiu da região de estímulo até a base da folha, indicando que houve ali uma perturbação. Já a bióloga Fran Macedo mede a atividade elétrica de um tomateiro. Até quem é imóvel aos nossos olhos abriga um corre-corre de sinais. Quando for possível ter essa tecnologia para usar em campo, por exemplo, a gente pode detectar que uma planta sofreu o ataque de um vírus ou de um inseto ou que ela está passando por algum estresse antes que o sintoma do estresse apareça. Essas pesquisas fazem parte do Laboratório de Estudos de Plantas sob Estresse. Quem visita esse departamento logo se depara com fotos, embalagens, aviões que nos conectam a vários cantos do mundo. O colecionador é um professor que roda o planeta faz mais de 30 anos estudando o comportamento das plantas. É uma relação de tanto tempo que ele diz que as plantas estudam o comportamento dele também. O agrônomo Ricardo Oliveira criou até um museu dedicado à ciência. Essa escada é a escada de Aristóteles, que ele chamou de Scala Naturae. O filósofo grego desenhou essa hierarquia do universo mais de 300 anos antes de Cristo, elencando todos os seres, desde os que ele considerava mais simples até os mais complexos e inteligentes. Então você vê que planta está lá na base da escada e nós estamos aqui no topo. As pessoas no Ocidente associam a inteligência com um centro cognitivo, o cérebro. E como planta não tem isso, automaticamente a gente descarta. Mas nossa velha amiga dormideira prova o avesso disso. Ela virou celebridade na botânica por mostrar que o verde pode ser brilhante. Se eu solto um vaso da planta dormideira no chão,
todas as folhinhas praticamente vão se fechar com o impacto. Um tempo atrás, um grupo de pesquisadores decidiu ensinar a planta que essa queda não tem nada a ver com a presença de predadores. Jogaram vários vasos no chão muitas e muitas vezes e assistiam as folhinhas se fecharem. Até que em um momento ela parou com isso. Deixaram passar mais ou menos um mês, pegaram os mesmos vasos e soltaram no chão. E a planta continuou aberta. Eles entenderam então que a planta se lembrava daqueles experimentos de um tempo atrás. Em outras palavras, ela aprendeu. O que sugere que os vegetais podem dar respostas mais eficientes quando usam um tipo de memória. Elas aprendem através de processos bioquímicos que se repetem. Tudo que é presenciado fica registrado. E quando isso é repetido, isso é identificado. O que motiva um cientista, um pesquisador a estudar é procurar entender como que a vida se manifesta numa planta. E quais são, de fato, as suas capacidades. Quem entende a vida vê o próximo como próximo, realmente. No próximo bloco, você vai ver como a árvore troca nutrientes com as outras e recruta colaboradores para se desenvolver. A gente volta já! As árvores de uma floresta costumam competir por espaço, por água e também pelos raios de sol. Mas no escondido mundo das raízes existe também muita colaboração. Nós vamos ver agora como é que tudo isso funciona e como a ciência comprovou as trocas de substâncias entre as árvores. A natureza dos seres. Este presente me encanta. É a imagem de um homem tirando e esculpindo o próprio corpo de um bloco de pedra. Uma peça inspirada na famosa obra Self-Made Man da artista Bob Carlyle. Representa o esforço da autossustentação para ganhar dinheiro, caráter, personalidade. Pois isso que na esfera da arte é uma simbologia, entre os vegetais é um fato. A árvore, na real, se constrói, se esculpe a si mesma célula por célula. Para falar sobre fisiologia de plantas, com a palavra agora, os pesquisadores da família. É essencial para a planta poder construir o seu corpo, né? A coexistência depende de uma codependência também, no certo sentido, de toda essa cadeia de diferentes organismos que em vários níveis estão ali convivendo e formando essas comunidades. Não me chame de pai coruja. O isolamento me contém ao meu círculo mais restrito. Por isso, aprendo aqui com a minha própria filha Beatriz, que faz pós-graduação em biologia, e meu genro Vitor Keller, mestre em ecologia vegetal. Como é que um pinhão vira uma árvore desse porte aqui? Muito interessante isso. Ela pega o gás carbônico, né, da atmosfera, junta com a água, e constrói os esqueletos de carbono ali, né, os carboidratos, que vão formar depois o corpo da planta. Tudo isso a partir da luz solar, né? A gente pode fazer uma analogia da planta como se ela fosse uma bomba d'água. As árvores explicam há milhões de anos descobriram altíssima tecnologia. Trabalham com sistemas de dutos complexos, canudinhos micros fluindo em duas mãos. O xilema, que leva os nutrientes para as folhas, onde ocorre a fotossíntese, e o floema, por onde descem os açúcares, os aminoácidos e as vitaminas, formando o que a gente vê: tronco, galhos, folhas, flores, frutos, pode incluir a sombra e o que quase ninguém se dá conta. O que ela faz é incrível, que é pegar o gás carbônico que está na atmosfera e no processo de fotossíntese ela vai liberar de volta para a atmosfera gás oxigênio, que a gente vai respirar. Então é essencial, né? Além do oxigênio, libera outra coisa fundamental para a nossa vida. As camadas de folhas de uma única engaieira, por exemplo, formam uma superfície de 400 metros quadrados. Por aí ela transpira, lança vapor na atmosfera. Assim, a floresta, pode-se dizer, é uma fábrica de nuvens pelo tanto de água que produz. Muito mais, por exemplo, do que um lago ou um rio, né? Farturão de chuva, mais de 2.000 milímetros por ano. Uma proeza, reavivando a beleza da profusão de vegetais, no geral de cada montanha, no particular de cada gota que cai em nossos quintais.
A natureza não conhece divisas, mas eu tenho licença para passar para o lado de cada cerca e entrar no terreno de um outro vizinho, que faz parte da mesma floresta. Vou pular um corgo, como se diz, para visitar duas raridades que sobraram da época em que houve intensa exploração de madeira por aqui. A primeira é uma araucária centenária, sabe-se lá de quantos séculos. Graças, com licença, é uma presença de grande impacto para a gente. De circunferência tem 6 metros. E de altura, olha como ela se ergue. Sobe, sobe, ultrapassa o dossel, a copada das outras árvores, impera na paisagem. Outra raridade é este pé de cedro, sobrevivente também de um tempo em que todo o mato dessas encostas foi retirado para fazer carvão. É um monumento, passa dos 40 metros de altura. Essas maravilhas se erguem por conta própria, mas contam com uma estratégia da qual nós humanos nos valemos muito: a comunicação. A doutora Suzane Simar é uma cientista que virou referência nesses achados. Há 30 anos leciona e lidera um grupo de pesquisas no Canadá. Realiza experimentos de campo nas florestas da América do Norte e nos sofisticados laboratórios da UBC, a Universidade da Colômbia Britânica. Como este, por exemplo, provando que uma árvore transfere nutrientes para outra. Numa entrevista recente que fizemos com a doutora Suzane pela internet, ela explica que é para facilitar o entendimento que associa aos vegetais expressões do comportamento, das características humanas. Quando se diz que as árvores conversam, é para descrever que elas também têm um sistema de comunicação, um fenômeno eletrofísico-químico. Ainda nos anos 90, nós marcamos moléculas de carbono e as injetamos numa árvore. Em pouco tempo, detectamos que a substância tinha passado para os indivíduos do entorno. Conforme avançamos nas pesquisas, descobrimos como a transmissão se dá pelas raízes. No meu sítio, na Mantiqueira, na reforma de um banheiro, posso ver que o quadro de tubos e conexões se assemelha ao conjunto das raízes expostas nos cortes dos barrancos. São canos vegetais de diferentes calibres, texturas e cores, comunicando seivas, fazendo derivações. É raiz de uma árvore acoplada na de outra. Nós fizemos sensoriamento em uma floresta do Pacífico Norte e o que constatamos foi surpreendente. Tudo ali está conectado, formando uma extraordinária rede de comunicação, tão ou mais fantástica que a internet. E nessa interação é crucial o papel dos fungos. A fantástica malha de micorrizas, lembra? É que promove o leve e trás da informação na floresta. Entre outras coisas, encontra colaboradores para as árvores. Tema que o pesquisador Rodrigo Mendes desenvolve na Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, São Paulo. A gente tem aqui uma bananeira e nós vamos nos aproximar dela e coletar um pouquinho desse solo para estudar no laboratório. A gente pode ter até 1 bilhão de células microbianas. É uma multidão invisível que mora debaixo dos nossos pés, mas não só lá. Esses seres pequeniníssimos que a gente quer enxergar no laboratório interagem não só com as plantas, mas com os animais e com as pessoas também. Eu tenho no meu corpo todo mais células de micro-organismos do que células humanas. E você também. Dá para dizer que nós somos mais micróbio do que gente. Eu quero enxergar um pedacinho dessa comunidade que vive dentro do meu organismo, pegando uma amostra de saliva de dentro da minha boca. Essa é a amostra de saliva da Mari. Aqui tem milhares de micro-organismos e de diferentes espécies. E no corpo, outros locais do corpo apresentam mais ou menos diversidade. Na outra placa, a amostra da terra. E o que a gente vê aqui é uma diversidade enorme de fungos e bactérias. Isso representa uma fração mínima da diversidade que existe lá no solo perto da bananeira. As plantas concentram essa fartura toda na região da raiz, na chamada rizosfera. Durante o desenvolvimento da planta, ela elimina vários compostos pelas raízes
que servem de comida para esses micro-organismos. Alguns micróbios podem ser um tormento, trazer doenças e até matar. Mas a maioria é parceira e é valioso saber em quem confiar. Aí no seu entorno, você consegue diferenciar aquelas pessoas que só trazem coisas boas, que estão sempre prontas para ajudar, daquelas outras que parece que vão te prejudicar de alguma forma? Pois as plantas conseguem fazer isso muito bem. Aqui debaixo do solo, elas escolhem e até atraem os seres que garantem a sobrevivência delas. Elas recrutam, por exemplo, quem oferece nutrientes. A planta precisa de nitrogênio para se desenvolver, mas não consegue retirar direto da atmosfera. Ela então libera substâncias químicas que convidam as bactérias. Em alguns casos, os micro-organismos passam a viver dentro da raiz. Ali eles captam o nitrogênio e transformam em compostos que os vegetais podem absorver. As plantas também convocam micróbios para defendê-las, formando barreiras contra infecções. A biotecnologista Carol Nishizaka tenta reproduzir isso no laboratório. Prepara 2 placas. Numa, vai só um fungo que pode causar doenças. Na outra, além do fungo, vai uma bactéria do bem. Vai colocar um fungo contra uma bactéria, é isso? Exatamente. Botar eles para brigar. É. Dias depois, o fungo que ficou sozinho avançou livremente. Diferente dessa outra placa. Olha aí, a bactéria do lado direito e o fungo do lado esquerdo. Ela liberou substâncias que não deixaram o rival crescer. Esse mesmo teste foi feito em plantas de trigo. Triste o destino da plantinha que enfrentou sozinha o fungo vilão. Já a outra venceu o ataque graças à bactéria que lutou por ela. E por isso que a gente vê as folhas mais eretas e mais saudáveis e sem sintomas quando a gente compara com essa situação. O Rodrigo agora estuda formas práticas de aproveitar todo o potencial desse exército da natureza. É exatamente isso que esperamos, diminuir a nossa dependência de usar químicos em sistemas de produção, estimulando os processos naturais que acontecem no solo para que a planta, juntamente com o microbioma da rizosfera, desempenhe esse papel. Daqui a pouco nós vamos falar da árvore-mãe, alimenta os seus e também os das vizinhas, acredita? Talvez seja estranho para muita gente falar sobre conversa de plantas, mas essa interação silenciosa é cada vez mais estudada pela ciência e certas culturas antigas consideram a floresta como parte da família. Se prepare para mais novidades. Você já ouviu falar nas árvores mães, as árvores cuidadoras? É o que vamos ver na continuação da reportagem do Nelson Araújo e da Mariana Fontes, com imagens do Douglas Campos. Querido diário, hoje descobri mais um tipo de cogumelo. Essa frase seria recorrente se eu viesse anotando passo a passo a minha experiência do período de isolamento. À medida em que fui aprendendo um pouquinho mais sobre o papel dos fungos na floresta, comecei a vê-los onde me passavam despercebidos. Pequeninos feito um alfinete, grandes como um prato, claros, mais escuros, coloridos, até enfeitados. Curioso é que os cogumelos comestíveis frescos eu também conheci aqui, mais 20 anos atrás. A dificuldade dele é a temperatura. Umidade e temperatura. Paulinho Freitas faz parte de um grupo de produtores que manda 4 toneladas de cogumelos por semana para o Rio de Janeiro. Eu acompanhei a evolução dos cultivos por aqui. Hoje, um negócio estabelecido com dezenas e dezenas de barracões, criando uma situação rara. Bairro rural com pleno emprego. Antigamente, eu mesmo saía para trabalhar fora. E hoje, pelo contrário, hoje tem uma turma que trabalha comigo. Mudou totalmente a minha vida. É a família que trabalha comigo. O clima da Mantiqueira mostrou-se perfeito para os cogumelos comerciais, até para o cultivo ao ar livre. Neste canteiro, em meio aos carurus nativos, Paulinho exibe o cogumelo do sol. É muita química aqui que vocês usam? Nenhuma. E qual o mercado aqui para esse cogumelo? No momento só Japão. Japão? É.
Quem diria? O cogumelo que conectou moradores, solidificou amizades, está conectando este cantinho da Mantiqueira com o outro lado do mundo. E também faz conexão desta reportagem com a Alemanha, divisa da Bélgica com a Holanda, de onde nos atende agora pela internet Peter Voleben. Hello, Peter. Thank you. Peter é um guarda-parque, engenheiro florestal, autor do livro de sucesso mundial A Vida Secreta das Árvores. Assim como a maçã é o fruto da macieira, o cogumelo é o fruto do fungo. Um único fungo tem quilômetros de micorrizas, redes que conectam florestas inteiras. As árvores recorrem aos fungos para a transmissão rápida de mensagens. As micorrizas são fios condutores como uma fibra ótica da internet. Estudioso atento das pesquisas científicas, Peter Voleben traduz como poucos os fenômenos comunicativos que acontecem entre as árvores e os fungos. Um terço do açúcar, da seiva que a árvore produz, vai para os fungos, que em retribuição dão notícia de tudo. Nessa linha de interpretação, por mais estranho que possa parecer, há fortes indícios de que os fungos ajudem a promover a amizade entre as plantas. Entre as árvores, as aparências não enganam. Num bosque a 150 metros de casa, tem um pinheiro que chora. É assim que eu vejo. Sofre com feridas enormes, constantemente escorre seus compostos de defesa, lembrando lágrimas. O tronco está quase oco. Nitidamente é uma árvore ameaçada. Só que aqui do lado tem um pé de cedro vigoroso que estendeu seus braços como se fosse um amigo, dizendo: Pinheiro, conte comigo, eu vou te ajudar. Para mim, a imagem desse abraço sempre foi a representação da acolhida, da ajuda. Mas hoje eu sei que isso não é uma metáfora, um modo de dizer. Na realidade das florestas, as árvores são extremamente cooperativas. No Canadá, a doutora Suzane Simard comprovou que, assim como as plantas se repelem, também podem praticar a solidariedade. As árvores cuidam, tomam conta umas das outras. Se uma árvore fica doente, as outras em volta ajudam mandando socorro pela seiva, via micorrizas. E há as que se comportam como árvore-mãe. Podia ser árvore-pai ou árvore-mãe. Optamos por árvore-mãe pelo aspecto da nutrição e a importância da mãe com a família. Não é uma expressão acurada cientificamente falando, mas pode-se dizer que a árvore amamenta seus rebentos, suas mudinhas, que vivem na sombra, com pouca luz para fazer fotossíntese. Vimos que a árvore-mãe não só atende aos seus, mas alimenta também os filhos de suas vizinhas, em quantidade menor do que para a própria família, mas não deixa de cuidar dos estranhos também. Cuidados especiais não só com o berçário da floresta, mas igualmente com os asilos. Como é que uma coisa morta pode ter vida? Isso intriga quem observa a natureza. Aqui perto do piquete dos cavalos, um tempo atrás, o vento derrubou um grande pinheiro, do porte do que está ao lado. O curioso é que os restos do tronco, agora cobertos de musgo, não apodrecem. Num machucadinho embaixo da casca, a gente pode ver que tem seiva circulando. Pergunta: como é que, sem folhas para fazer fotossíntese para garantir a comida, o tronco continua ativo? Se eu disser que o colega aqui está alimentando o companheiro caído, você acredita? Não resta dúvida de que os velhos tocos da floresta são alimentados pelas árvores do entorno. A ciência sabe como, mas ainda não se sabe o porquê. Uma hipótese é a da senioridade, sabedoria genética, um conhecimento ancestral, como a gente vê agora numa comunidade devotada ao respeito à natureza, que a Mariana Fontes visita no Vale do Paraíba, em São Paulo. Hare Krishna, uma filosofia com berço na Índia. Os devotos acreditam num deus chamado Krishna. Como em várias outras culturas milenares, eles pregam respeito a todos os seres. Mas uma planta tem status de queridinha,
A erva tulsi, ou tulasi, virou símbolo de proteção por ser o tempero preferido de Krishna. A divindade começou a vida pastoreando vacas. Elas dão nome a esta fazenda, Nova Gokula, morada das vacas. A comunidade rural foi criada na década de 70. 30 famílias vivem aqui hoje, compartilhando mais de 100 hectares e as mesmas crenças. A filosofia Hare Krishna acredita que o sagrado está em todas as formas de vida. Quem segue essa religião não come carne, por exemplo, para não causar sofrimento aos animais. E quando eles retiram os vegetais da natureza para sobreviver, eles entendem que estão lidando com um ser vivo que tem consciência e até alma. A Goura Lila cuida das hortas orgânicas que são fontes de renda e de alimento para quem vive aqui. Nós descobrimos que a Goura e eu somos conterrâneas. Ela passou a infância em sítio, com os avós e a mãe agricultores, mas deixou o município de João Monlevade, Minas Gerais, aos 15 anos, um tempo depois. Conheceu a religião Hare Krishna, né? E como que isso mudou a sua relação com as plantas? É com essa consciência de que é uma entidade viva, que está no seu processo de evolução. Não é porque eu sou um ser humano que eu posso abusar desse poder e ir para um caminho de destruição, né? Vida simples, com pensamento elevado. Essa fazenda tem quase 60 hectares de mata nativa, que fazem parte da área de proteção ambiental da Mantiqueira. Aqui era uma fazenda de café, bem degradada, e nós recuperamos quase tudo. Para os devotos, reflorestar é uma forma de proporcionar às plantas um ambiente digno para a evolução. A gente fez nada mais do que o nosso dever, né? Pela minha crença, é nosso dever cuidar e proteger e manter lugares assim para a humanidade e para as futuras gerações. Você sabia que tem uma parte da árvore que se parece muito com órgãos humanos? Funciona igual? A seguir a gente fala disso. Vamos à última parte da reportagem comemorativa dos 41 anos do Globo Rural. A Mariana Fontes fala da importância da diversidade de plantas no cultivo de alimentos. E o Nelson Araújo descreve como viu a floresta andar no quintal do próprio sítio. A Mantiqueira é uma glória para quem gosta de observar a natureza. A Mata Atlântica está entre os 3 ambientes com a maior biodiversidade do mundo. Quando vim para cá, trazia comigo a noção consagrada de que bicho se movimenta, planta fica parada. Até que um dia ouvi um estudioso dizer: a floresta anda. Na época eu encabulei. A árvore não tem pé. Neste pasto eu pude testemunhar o fenômeno. A prática aqui era roçar absolutamente tudo. Eu passei a deixar o mato crescer em vários pontos, especialmente nas chamadas APPs, áreas de preservação permanente, nascentes, cursos d'água. Veja esta grota. Não tinha nada, a água corria a céu aberto. E aqui nessa encosta de solo muito arenoso e que vinha sofrendo erosão com o pisoteio, eu testemunhei também essa andança florestal. Repare que lá em cima tem um capão de eucalipto e atrás uma mata de candeia. Árvore importante na Mantiqueira, madeira nobre, essência especial, ecologicamente fundamental para o estabelecimento de outras plantas. Essa mata vinha só até a linha do eucalipto. Quando paramos com a roçada, suspendemos o pastoreio, a candeia desceu naturalmente. Avançou bem uns 200 metros, olha. A floresta andou. E ó, eu não fiz nada, só tirei o impacto. Na divisa do plantio de eucalipto com a mata nativa, uma possível explicação para essa espontaneidade com que a candeia se alastra. O facão afunda bem uns 30 centímetros na serapilheira, a camada de matéria orgânica que os fungos decompõem para entregar nutrientes às árvores. Isso que estou esgarçando são as raízes capilares,
entrelaçadas com as redes de micorrizas. É o maná que parece que põe rodinha nas plantas para a floresta se locomover. Um amigo chama esse material altamente fértil de pó de pirlim-pim-pim. Ele me recomendou, o que a princípio achei estranho, usar isso nas fruteiras do sítio. Trouxe para um pequeno pomar de oliveiras, 500 pés. A sugestão era aplicar em roda da planta em paralelo com as copas. Quem me aconselhou a usar restos do solo da floresta no pomar foi um bem-sucedido produtor de azeitona na Mantiqueira, o médico João Paulo Ismael, aí com o filho João Lucas, que é agrônomo. Eles são meus consultores, na visita mensal que fazem às oliveiras. Mudou da água para o vinho, né? Você começa a ver que o enfolhamento das árvores está muito mais bonito, a brotação. Não existe mais doença, né? Diminuíram as traças. O olival ocupa uma encosta que tinha sido pasto por mais de 200 anos. Dr. João Paulo explica que o pó de pirlim-pim-pim recupera o solo degradado. Cardiologista, ele compara a bomba de sucção da planta ao coração e as raízes seriam os intestinos. A absorção é no intestino. Do mesmo jeito que em alguns lugares já se faz transplante de fezes de uma pessoa para outra, aqui fizemos transferência de vida para o solo do pomar. Antes era só um capim para o gado, agora um tapete de inúmeros tipos de trevos e gramas. Isso aqui é uma floresta de vários tipos de grama e de vários tipos de leguminosa. Esta diversidade é que traz a vida bacteriana, viral e de pequenos insetos. Mal comparando, percebo no pomar um princípio parecido com o do plantio direto, inovação que o Globo Rural acompanhou desde os primórdios. Grande parte da agricultura brasileira adota a prática hoje, virou exemplo mundial, e que consiste em deixar a palhada das culturas para a constante renovação do solo, como acontece nas matas. A vida na floresta é harmônica e a vida no campo agrícola tem que ser harmônica. E que a produção de hormônio nessa raiz seja comunicada para aquela quase que imediatamente através das hifas, através de uma condução eletroquímica. Isso ficou claramente demonstrado nos experimentos da doutora Suzane Simar. Se uma árvore é atacada por uma lagarta, por exemplo, ela reage produzindo substâncias repelentes. Na rede de raízes, isso entra como um sinal de alerta. E logo, todas as plantas conectadas passam a produzir os mesmos compostos de defesa. A comunidade se une para enfrentar o ataque dos insetos. Da mesma forma, as plantas emitem mensagens em casos de doença, se vem aí um período de seca e é preciso economizar água, e assim por diante. Muitos pesquisadores veem nessas conexões, no padrão das ligações, algo parecido organizado como um cérebro. Um até misterioso funcionamento onde as micorrizas atuam como neurotransmissores. A agricultura pode se beneficiar disso. Quando perguntamos à doutora Suzane e ao Peter qual o sistema de cultivo mais apropriado, a resposta foi uma só. Agrofloresta. Para falar disso, a Mariana Fontes volta agora ao Vale do Paraíba, em São Paulo. Árvores de uma só espécie gostam de florescer juntas. Assim, o vento embaralha os grãos de pólen, misturando a genética das plantas. Essa sincronia da natureza serve de modelo para a produção de alimentos. Então a gente tem uma terra viva, né? E é quase um solo de floresta, né? O Antônio Devide é agrônomo da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio. Quando ele ergueu essa agrofloresta, pôs primeiro a gliricídia, especialista em se aliar a bactérias que captam o nitrogênio. Os restos de poda dessa leguminosa viram adubo rico para a bananeira. Ela, por sua vez, ampara quem precisa de potássio. Sorte do vizinho Jatobá. Sabendo a aptidão de cada planta, o desejo de cada planta por luz, água, nutriente, a gente pode trazer plantas que se complementam. Plantas companheiras regeneram o ambiente. E o Antônio envolve a comunidade nas pesquisas para mostrar que esse sistema também traz renda para o agricultor. A gente precisa viver em redes, em conexões.
estabelecer conexões. Assim como os fungos, as bactérias e as árvores se comunicam, por que não a sociedade trabalhar nesse sentido? Um fio dessa trama veio parar no Valdir Martins, agricultor familiar educado em outra escola. Derrubar a floresta para produzir agricultura dentro, né? Mas ele acatou a mudança no assentamento Nova Esperança, em São José dos Campos, São Paulo. Foi emaranhando o agro com a floresta nessa área que penava com a estiagem. A gente manejou todas aquelas árvores que estavam com dificuldade de crescer e a gente introduziu outras árvores do lado e a gente introduziu a horta. Quando a gente introduziu a horta, a banana já deu a resposta. A gente vê hoje uma banana mais sadia, todo o sistema ele evoluiu. O conhecimento foi se alastrando. Outras 20 famílias vizinhas aderiram à agrofloresta. E o Valdir esticou a rede e trouxe para dentro dela quem nunca tinha produzido de jeito nenhum. Essa colheita aqui tem gente que passou a vida inteira longe do campo e agora decidiu pisar na terra para entender de onde vem o seu alimento. São pessoas que pagam uma mensalidade para o pequeno produtor e também ficam por perto para acudir em algumas tarefas. Essa comunidade que sustenta a agricultura só imita algumas leis de cooperação que já regem a natureza. Vocês vão só balançar assim e chacoalhar. A gente tem visto que cada vez mais o ser humano ele tem afastado da floresta, né? E quando as pessoas veem que ela sente parte desse organismo vivo, a gente vê a importância do trabalho que a gente faz, né? O sítio do Valdir é como uma folhinha se a gente compara aos 3 milhões de hectares de integração entre florestas, agricultura e pecuária no Brasil. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou um bebê nesse sistema ainda, né? Estou na fase de engatear ainda. De fato, toda a vida que o Valdir passou na terra mal alcança a infância de algumas árvores. Mas é de pequeno que se apura o alfabeto. A gente tem de observar, a gente tem de entender a planta. Isso requer do produtor tempo, dedicação, cuidado. Se as plantas conversam e o senhor escuta, o que elas te dizem? Trabalha mais. O labor é vasto, mas o todo se sustenta quando cada parte estende a raiz. É verdade. Meu amigo consultor me disse, seu sítio só irá para frente se estender suas raízes aí. Hoje, quando vejo a azeitona granando no pé, o mirtilo viçoso que só, a saúde da pera, entendo o quanto eu tenho que participar desse incessante mundo de trocas. Como diz a doutora Suzane Simar, se quero um lugar produtivo, inteiro e saudável, eu tenho que nutrir a terra. O pensamento dominante no Ocidente não é tornar a terra mais produtiva, mas explorá-la. Explorá-la quase até chegar ao ponto de colapso. Ou até mesmo entrar em colapso. Sem o meio ambiente saudável, não podemos ter uma economia saudável. Nós temos muito que aprender com as plantas. Elas sobreviveram a catástrofes, se adaptaram e hoje a floresta ensina. Se a gente quer um futuro mais seguro e sustentável, não dá para perder a conexão com a natureza. Romper com a natureza, desprezá-la, é rasgar os fios do destino, quebrar os escudos que podem nos proteger contra mudanças do clima, pandemias. É tempo de pensar sério no respeito que devemos às vidas que deram e darão garantias às nossas vidas. Ô Cris, depois de ver tudo isso, acho que eu nunca mais vou olhar para uma árvore da mesma maneira. Eu também, Vico. Incrível. É a natureza sempre nos surpreendendo.